Amém. Você está feliz hoje, irmão? Amém. Irmão, na verdade, eu queria trazer alguns pontos do que Deus tem falado comigo há algum tempo já. Na verdade, eu não queria pregar, eu queria apenas refletir algumas coisas que o Senhor tem queimado em meu coração. E uma dessas coisas e tem queimado bastante no meu coração esses dias é sobre o louvor. Quantos aqui entendem que o louvor é algo espiritual? O louvor, ele é totalmente espiritual. São palavras, canções, notas, acordes que nós tocamos, entoamos, cantamos, seja aqui ou aí, e nós declaramos isso com palavras no mundo espiritual, e nós, como eu falei, naturalmente nós tocamos o espiritual, e Deus faz isso o tempo todo. O louvor, ele é algo totalmente espiritual. E assim, eu queria pontuar isso. Na palavra, fala o tempo todo de louvor. Se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo Deus fala de louvor, Deus fala de canções. E logo eu queria lembrar de 3 principais pontos do louvor. Assim, eu não quero me demorar muito. Eu quero passar o que Deus colocou no meu coração. E se isso for em 10 minutos, irmãos, eu estou aqui sujeito ao Espírito Santo. Amém? E lá em Salmos 22, 3, a palavra fala, se você quiser abrir, amém, mas são muitos versículos aqui, e se você quiser anotar também, amém. Salmo 22, versículo 3, a palavra fala que Deus habita em meio ao louvor do seu povo. Ele habita em meio aos louvores do seu povo. E eu queria, nesses 3 pontos, eu queria trazer a lembrança, uma passagem muito conhecida, a de Davi e Saul. Quantos aqui sabem que Saul era um homem, era rei de Israel, mas ele, por um certo momento da vida dele, ele era atormentado por espíritos demoníacos. E a palavra fala que ele pediu a um servo dele para que chamasse um adorador, uma pessoa que tocasse bem, e um dos servos deles lembrou de Davi. Tá, o Davi lá, tem um pastor, eu conheço um cara que ele é um adorador, um homem de Deus, ele toca muito bem. E ali chamaram Davi, e a palavra disse que Saul, ele gostou muito de Davi, a ponto de trazer Davi para tão perto, a ponto de ser escudeiro dele. E naquele momento, a palavra fala que quando Davi tocava, sempre que Davi tocava, os espíritos maus saíam de Saul. E isso não mudou. Isso é um princípio de Deus e é eterno, porque Deus habita em meio ao louvor do seu povo. E quando Davi entoava e cantava ao Senhor, o Senhor vinha. A presença do Senhor era manifesta. E onde há luz, irmãos, não há trevas. E naquele momento, quando Davi adorava e invocava o nome do Senhor, o Espírito saía. O que mudou de lá para cá? Nada. Nada. Nós continuamos com esse princípio. O louvor, ele é algo totalmente espiritual. Se nós muitas das vezes estamos atormentados, nós estamos depressivos, nós estamos sendo afetados por coisas naturais, o louvor continua sendo uma arma de guerra. E Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele sabe muito bem disso. Então, muitas das vezes nós naturalizamos muito o louvor. O segundo ponto que eu queria lembrar era de Jericó. Josué e Jericó. Resumindo bem, lá Josué 6:20, Deus deu algumas ordens, algumas direções ali para Jericó, para Josué, para a conquista de Jericó. E no final dessas direções, Deus mandou que o povo bradasse, marchasse e bradasse.
Ah, mas ele não cantou, não entoou. Mas com a sua voz, eles proclamaram, a palavra fala que eles gritaram, e ao som de chofar, eles gritaram, e aqueles muros, eles caíram. O que mudou daquele tempo para cá? Nada. Foi um ato ali, como a gente já sabe, né, na Terra Prometida, eles estavam saindo do deserto e entrando na Terra Prometida, tinham passado o Jordão, a primeira cidade era Jericó, eles foram lá para conquistar. E é exatamente esse ponto também que hoje nas nossas vidas, através do louvor, nós também conseguimos conquistar terras. E essas terras podem ser áreas da nossa vida lá fora, mas também pode ser o nosso coração. O nosso coração é uma terra a ser conquistada, amém? Nós precisamos conquistar áreas da nossa vida que ainda não são totalmente convertidas. E mais uma vez, através do louvor, de um brado, aqueles muros, eles caíram. Eu quero trazer essa reflexão sobre o louvor. O louvor, ele não é apenas a canção. E o terceiro ponto que eu quero trazer, e para mim é um dos que eu mais gosto particularmente, Paulo e Silas em Atos 16, 25. A palavra fala que Paulo e Silas eles estavam lá e tinha uma mulher que era adivinha e ela estava perseguindo eles lá. E teve uma hora que ela estava perseguindo e falando, olha, esses aí são homens de Deus, são homens de Deus. Ela era uma adivinha. E teve uma hora que Paulo meio que se zangou, virou e repreendeu o espírito dela e ela aquele espírito de adivinhação foi embora. A palavra fala que as pessoas que usavam ela, os donos dela, sei lá, eles ficaram muito bravos e denunciaram Paulo e Silas e falaram que eles estavam fazendo lá, como é que chama? Perturbando a ordem pública. E ali Paulo e Silas foram presos. E a palavra fala que eles foram açoitados, jogados na prisão. E eu fico refletindo e eu imagino assim, claro que Paulo e Silas eram homens de fé, mas eles podiam morrer naquele lugar. Foi numa dessas que Paulo perdeu a cabeça, entendeu? Então eu acredito que ele naquele momento ali, ele podia, tipo, os caras, a gente pode morrer aqui, mas vamos orar e vamos adorar o Senhor. Até porque Paulo depois fala, né, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então lá eles começaram a adorar, e está lá em Atos 16, 25, e a palavra fala que eles louvavam e oravam, e de repente um terremoto, e as portas da prisão se abriram, e o céu desceu, e eles tinham acabado de apanhar. Eles estavam presos, na pior das situações, poderiam morrer, mas naquele momento eles invocaram o nome do Senhor. Amém? E as portas da prisão se abriram. Quantos de nós não estamos assim, irmãos? Quantos de nós não estamos feridos, machucados, perturbados, achando que vamos morrer? E na presença de Deus, porque a palavra fala, e eu vou repetir mais uma vez, que Deus ele habita em meio aos louvores do seu povo. E naquele momento eles adoraram e a presença veio e eles foram libertos. Então, o que eu quero trazer nós estamos numa igreja apostólica profética, um ambiente profético. Nossas palavras são decretos no mundo espiritual. Deus nos dá a arma, Deus nos dá a possibilidade de vencer a guerra. Imagina que, vamos conjecturar só essa passagem de Paulo e Silas. Eles adoraram, as portas se abriram. E eles saíram. Será que a porta às vezes não está aberta e nós continuamos dentro da prisão? O louvor, ele é espiritual. O louvor, ele é uma arma de guerra.
Muitas das vezes Deus falou assim comigo e às vezes eu penso assim, Pai, quando foi que eu deixei esse pecado ou esse vício? Tipo, isso aqui eu não recebi uma mão na cabeça e vai ser livre desse vício. E Deus fala muitas das vezes na hora do louvor, nós somos curados de coisas que nem sabemos. Muitas das vezes nós somos libertos na hora do louvor. Muitas das vezes, doença que nem nós sabemos que temos, nós somos curados. Muitas das vezes nós conquistamos vitórias lá fora do nosso trabalho, na nossa família, aqui. Aqui. Então, irmãos, o que eu quero trazer, bem resumidamente, na hora do louvor, é uma hora espiritual. Não deixem serem calados por Satanás. Não deixem que a vergonha, porque isso sim é uma arma de Satanás para nos calar. A vergonha, a distração, tire o foco. Uma das armas de guerra, a gente fala, que o pastor fala o tempo todo, a pastora fala o tempo todo, jejum, oração, falar em línguas e o louvor também. Nós nascemos para a honra e glória dele. Nós nascemos para louvá-lo. E 24 horas por dia, todos os dias da semana, de eternidade em eternidade, de nação em nação, de geração em geração, ele é exaltado, os anjos o adoram. 24 anciãos, 4 seres viventes, a adoração é ininterrupta, é perfeita. O ambiente de glória do Senhor no céu é louvor e adoração, gente. Aqui não pode ser diferente. Amém? Fala assim para a pessoa do seu lado. Você nasceu para adorar o Senhor. Sacode ele aí, você nasceu para o louvor da glória dele. Mas, todo mundo entendeu que louvor é espiritual? Entendeu não? Lembrou, porque a gente já ouviu isso aqui. Todo mundo está lembrado que o louvor é algo espiritual? Outro ponto do louvor que eu quero tocar aqui nessa noite e frisar bem é que o louvor, eu falei de toda uma conquista através do louvor, de áreas da nossa vida, de barreiras, muralhas, de cura, mas nós não devemos adorar Ele também para ganhar, com a intenção de apenas ganhar essas coisas. Mas nós devemos adorá-lo por amor. Por amor. Por que louvar o Senhor? Por que adorar o Senhor? Por que exaltar com palavras? Para que isso? A boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que ter um coração grato por tudo que Ele fez, por tudo que Cristo fez. E para que hora melhor do que o louvor? Quando a gente está apaixonado, irmão, a gente vira poeta, a gente fica chato, a gente pensa naquela pessoa o tempo todo. Por que com Deus é diferente? Tem que ser diferente. Não tem. Nós temos que ter gratidão, amém? Vocês estão comigo aqui? Nós temos que ser gratos. Jesus, ele veio como Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, tomou forma de servo, se humilhou, se esvaziou de si, e morreu da pior maneira, ele morreu na cruz. Ele se entregou por mim e por você. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. A palavra fala que todos nós pecamos. Todos nós éramos dignos da morte. Mas Cristo veio. Todo mundo já sabe disso, amém? Todo mundo já sabe disso. Mas Cristo veio. Eu quero só lembrar que Ele apanhou, foi humilhado, cuspiram na cara dele, foi açoitado e foi crucificado nu. O nosso Senhor foi crucificado nu, por amor a mim e a você. Qual o motivo de não adorar Ele mesmo? Qual o problema lá fora que é maior do que isso? Por que não adorar? O que nos impede? Vamos abrir João capítulo 12.
O Senhor quer relembrar a nós, os seus filhos, princípios, amém? Amém? Princípios que nos farão avançar, amém? Eu creio, eu não por mim, mas pelo Senhor, pelo que Ele tem falado, eu creio que essa noite, áreas que nós paramos, que Satanás ou que nós mesmos estacionamos, eu creio que essa noite o Senhor vai reacender a chama, vai nos... Amém? Nós vamos avançar, amém? João, no capítulo 12. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Fala assim, a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Não teve canção, né? Mas ali foi um ato de louvor e adoração. Sabe, na minha opinião, quando fala-se de louvor e adoração, essa passagem para mim é uma das minhas favoritas. Apesar de não ter canções nela. Mas a atitude dela de se jogar aos pés dele e de pegar algo que para ela era muito precioso e derramar ali na frente de todo mundo, ela não teve muita vergonha, gente. Ela foi lá na frente de todo mundo, lá desesperada, e derramou ali nos pés dele, e enxugou com seus cabelos, e a parte que eu mais gosto, toda a casa se encheu da fragrância do perfume. Toda a casa, por causa daquele ato, toda a casa ficou cheia. Toda a casa, todo o ambiente, todo o redor dela, naquele lugar, aquelas pessoas sentiram algo. Por causa daquele ato. Aquele ato de entrega. Qual o seu perfume para o Senhor? O que tem aí dentro? Porque eu sei que tem. Eu sei que tem muita coisa. Eu sei que tem muitas canções. Eu sei que tem muita adoração, tem muito louvor, tem muita coisa aí. Eu sei que tem. E eu sei que o Senhor sabe disso. Sabe, esse ato mostra que pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, seus parentes, através desse ato, do ato de adorá-lo, de entregar algo a Ele, entregar algo valioso, o mais precioso, pessoas vão sentir a fragrância dEle, através da sua vida. Através da sua vida. Amém? Não faltam palavras, não faltam motivos. Eu tenho certeza que todos nós, no nosso dia a dia, nossas vitórias, seja vitórias naturais, materiais, seja um casamento, seja um filho, seja as coisas que o Senhor entrega, não há motivos para não adorarmos a Ele com excelência. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa queimar de paixão. Sacode ela. Você precisa ser apaixonado por Deus. Amém? Se a gente olhar um pouco para a vida de Davi, Davi adorava Ele em todos os momentos. Se nós lermos Salmos e vermos a vida de Davi, Davi adorava Ele em todos os momentos. Não precisava acontecer algo legal, uma vitória. Opa, Ele me deu a vitória, vamos lá adorar Ele. Não, Davi era bitolado, Davi era louco.
Davi sofria e ia para onde? Para perto dele. Davi com a alma angustiada. Davi desamparado, perseguido, sofrendo. Ele ia para onde? Ele ia aos pés do Senhor, adorá-lo. Davi era apaixonado. E quando a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus fala que da raiz de Davi viria o Messias, e todas essas promessas, e o que se fala de Davi, apesar de ele ser um pecador, apesar de tudo aquilo de ruim que ele fez, o que será que chamava tanto a atenção de Deus? Eu acredito que essa era uma das coisas que chamavam a atenção de Deus. Era essa paixão, era não ter... A palavra fala que o Senhor nos ama de forma incondicional. Não precisa de condições para Ele nos amar. E Davi, eu acredito que se ele não era assim, ele chegava muito perto disso. Não precisa de ocasiões, de situações para que ele adorasse ao Senhor. Era natural. Era de dia, de noite, 7 vezes ao dia. A palavra fala que Davi buscava o Senhor. A palavra fala que ele angustiado, a palavra fala que ele perdeu o filho. Quando ele perdeu o filho, ele não amaldiçoou a Deus, ele ele sempre adorou a Deus. E o que eu vejo nisso é essa paixão de Davi. E eu acredito que nós avançaremos, amém? Eu acredito que nós vamos amadurecer os nossos pensamentos, nós vamos ter maturidade, e quando eu falo do louvor, a gente sabe que são todas as áreas da nossa vida, amém? Mas quando eu falo do louvor, trazendo esse entendimento de que é algo profético que nós fazemos aqui, porque muitas das vezes, irmão, nós coisas espirituais, preste bem atenção no que eu quero falar aqui agora. Muitas das vezes, coisas espirituais, nós tornamos naturais. E muitas coisas naturais, aliás, muitas coisas que são espirituais, nós tornamos naturais. E coisas naturais nós espiritualizamos. O louvor, ele é totalmente espiritual. Sabe? E quando eu falo isso, e eu falo de igreja, eu acredito que nós chegaremos a uma maturidade de que não precisará de música para nós adorarmos. Não precisará de aquela música para mim entrar no Santo dos Santos. Não precisará de um ministro. Aquele ali... Desculpa, gente, eu vou falar. Desculpa porque... Mas vamos lá. Não vai precisar... aquele ministro ali, misericórdia. Ele que vai ministrar. Poxa, podia ter chegado na hora da palavra hoje. Né? Gente, não vai precisar disso, porque não é isso aqui, ó. A nossa mentalidade é de que 6 horas nós temos um encontro marcado, cada um de nós temos um encontro marcado com Deus. E chegará um tempo em que 6 horas, antes da pessoa subir aqui nesse púlpito e pegar o microfone, 6 horas, irmão, 6 horas, tem um encontro marcado com Ele. Com licença, irmão. Se ajoelha e vai aqui para o secreto e começa antes, porque não precisa chegar aqui, vamos lá, gente, vamos adorar. Fecha os olhos, vamos orar. Não. Vai chegar um tempo de maturidade que 6 horas, irmão, a igreja já vai estar adorando, porque a igreja sabe que o noivo chegou e é 6 horas o encontro. Amém? Chegará a um nível de maturidade que não haverá música favorita. Amém? Eu creio nisso. Chegará que, essa música eu já ouvi 1000 vezes lá na igreja. De novo? Não. 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 A música, com todo respeito, gente, me perdoem, mas a música não é para nós. A música é para o Senhor, amém? A música é para Deus. O culto não é para agradar a nós. O culto é para Deus, amém? Mas isso vai queimar no nosso coração e a gente não vai estar nem aí. Para quem é o ministro, para qual é a canção, a música nova, eu não sei, não vou cantar, vou parar, vou sentar. Não, gente.
Gente, dentro de nós existem cânticos espirituais, o Espírito Santo habita dentro de nós. Não tem como não ter um rio de água viva dentro de nós, porque se o Espírito Santo, ele habita em nós, existem rios de água vivas que fluirão. Existem canções espirituais dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Amém? Deixa fluir, irmão. Deixa queimar, libera esse leão. Libera essa adoração, deixa o rio fluir. Amém? Esquece da pessoa que está do teu lado, irmão. Esquece. E se ela vai se escandalizar, me perdoa. Vai não, ela não vai se escandalizar, não. Vai, se quiser gritar, irmão. Tem que bradar, irmão. Irmão, não. Quando queima, não é chato. Quando a paixão tá queimando, não demora. A gente nem vê o tempo passar. Sabe, quando a gente está apaixonado e tem que chegar em casa na hora e tá com aquela pessoa, a gente nem vê o tempo passar. Sabe, quando nosso coração queima por Jesus, a gente não está nem aí o horário do que vai acabar o louvor, o culto. Não fica chato. Toda palavra que sai daqui, ou toda música entoada daqui, é algo tremendo. É uma revelação, é algo espiritual. É um banquete. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, deixa queimar, irmão. Deixa fluir esse rio. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Sabe, nós, com todo respeito, nós não somos músicos, irmãos. Nós não vivemos da música. Nós não somos propagadores de sensação. Nós não queremos causar arrepios em vocês, sabe? A gente paga um preço. A gente tem ensaio sábado, a gente chega aqui mais cedo. Mas é por amor, sabe? Nós amamos isso. Nós entendemos o nosso chamado, nós amamos isso. Não é arrepios, não é isso. Nós queremos adorar o Senhor e queremos encher esse ambiente, sabe, da glória. Isso não é. E quando eu falo do louvor claro, né, eu tinha que puxar um pouquinho pro o meu peixe, né? Mas isso é um estilo de vida, gente. Isso não é para o próximo domingo e para entrar no esquecimento, não. Isso é um estilo. Isso é a nossa identidade como igreja. Chave de Davi, comunidade cristã Chave de Davi, louvor, adoração, ensino e missões. Louvor e adoração são as primeiras palavras que estão ali. É a nossa identidade, nós somos filhos, nós somos adoradores, amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é adorador, cara. Nós precisamos, isso é uma identidade nossa, amém? É como uma característica, é como se corresse no nosso sangue. É como uma nacionalidade. Você é brasileiro em qualquer lugar da terra que você for, você é brasileiro. Isso é a nossa identidade como filho. Nós somos adoradores, propagadores da glória. Não de sensação, mas da glória. Sabe? E isso tem que ser em todos os lugares, onde nós andarmos. Porque, como a gente sabe, a gente fala muito aqui, ser crente aqui dentro, irmão, ser cristão aqui dentro é tranquilo demais. É de boa. É facinho. Mas lá fora, o bicho pega, né? Mas e Deus tem falado isso para algumas pessoas dessa nação. Tenho ouvido isso de pregadores, ministros, e vem comigo. Não se distrai, não. Deus quer pessoas comuns. Pode falar isso para a pessoa que está do seu lado. O Senhor quer uma pessoa comum.
Ele não quer super pessoas, super filhos espirituais que não posso pisar, tenho que voar. Não, ele quer pessoas comuns. Sabe, Jesus, ele era filho de José e Maria. Quantos filhos de José e Maria tem aqui? Pessoas comuns, ele era carpinteiro. Ele era uma pessoa comum. Deus, ele quer pessoas comuns, pessoas do dia a dia, sabe? Pessoas que porque a palavra fala em Romanos, no capítulo 8, a palavra fala que o mundo, ele espera ansiosamente, ele não espera o gospel, o crente, ele não espera o evangélico, o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos. E, irmão, filho, ele não é filho. Agora eu sou filho. Saiu, não, agora eu não sou. Não, irmão, filho é filho. Filho é filho. Não precisa falar que é filho, ele já sabe que é filho. Ele é filho toda hora. Ele é filho em casa, ele é filho no trabalho, ele é filho toda hora. Está no sangue. Deus, ele quer que você ele não. O nosso tempo hoje, irmão, não é mais de falar a palavra de Deus. A gente tem que falar, amém? Tem. Mas hoje o nosso tempo é de viver a palavra de Deus. Hoje o tempo é de manifestar a palavra de Deus. Não adianta o povo, gente, ó, o mundo ele está cansado de só pessoas falarem, falar. Irmãos, eu escutei agora esses dias um testemunho não muito bom, mas na verdade um testemunho não era bom o testemunho. Sabe, certa pessoa estava evangelizando um amigo e ele falou assim para um amigo dele. Tinha algumas outras pessoas lá, tal, que são cristãos também. Estava numa roda ali conversando sobre Cristo. E nessa roda tinha um cara que não era cristão. E aí um desses caras cristãos, né, falou assim para ele: cara, vamos lá. E o pessoal, todo mundo evangelizando, o rapaz lá, ó, e tal, cristão, muito bom, e tal, Jesus. Aí um deles falou assim: cara, olha para a minha vida. Olha o que Deus fez em mim, irmão. Olha. E esse cara que não era cristão, ele falou assim: irmão, me desculpa, mas eu não vi 10% de mudança ainda na tua vida. E o cara já era cristão, ó, há tempo. Gente, o mundo tá cansado de só ouvir de Cristo. O mundo, ele espera ansiosamente a manifestação. Manifesta Cristo. Eu preciso, o mundo está assim, ó, manifesta. Não adianta mais só falar de Cristo. Eu quero ver Cristo em você. Essa palavra é para mim, irmão, tá? Essa palavra aí também queimou aqui, que meu Deus do céu. Esse buraco aí é mais embaixo, irmão. O negócio aí é mais estreito e vai estar afinando o negócio. Então, precisamos ir além da religião, irmão. Nós estamos perdendo amigos, estamos perdendo pessoas da nossa família por mau testemunho. E quando eu falo isso, e eu sei que a gente tem ouvido muito isso aqui, mas eu quero trazer o pensamento de que isso tem que ser algo natural, que isso tem que ser algo normal, que não precisa a gente se morfar lá na hora, eu vou me transformar em crente. Quando falar de Jesus, eu me transformo. Oh, Jesus, irmão, glória. Não, irmão. É simples, é natural. Amém? Vamos lá. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: você precisa atrair pessoas. Se perguntarmos para nossa esposa ou para o nosso filho como a gente está em casa, será que a gente está crente? Será que a gente está evangélico?
Será que a gente está só misericórdia? Porque os de casa sabem quem nós somos. Lá em casa nós sabemos quem é quem. Aqui dentro ninguém sabe, irmão. Mas em casa... E, desculpa dizer, mas... Não adianta a gente ter dons, curar, não adianta a gente ser um bom pregador, não adianta a gente fazer nenhuma obra, nenhum chamado, se lá na minha casa, se os nossos filhos não tiverem a gente como referência. Se a nossa esposa, se os meus netos não me tiverem como referência. Então, é para refletir que nós precisamos, irmãos. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser integral. Você precisa ser. Amém? Sacode a pessoa que está do seu lado, vocês estão muito parados, gente. Glória a Deus. Quem está aqui, glória a Deus. Amém. Irmãos, Jesus ele era comum, amém? Ele era integral, ele era filho o tempo todo, amém? E as pessoas, elas precisam ver Cristo em nós. Amém? Amém? Irmãos, os discípulos conheceram Jesus. Quando Jesus veio sobre as águas, os discípulos não conheceram Jesus. Acharam que era um fantasma. Quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena foi lá, está em João, no último capítulo, se eu não me engano, no penúltimo capítulo, se eu não me engano, ela foi lá e achava que ele era um jardineiro. Ela não conheceu Jesus ali naquele momento. Mas, lá em João, no capítulo 21, a palavra fala que Jesus chegou lá na praia, Pedro estava pescando com João, os outros discípulos, e chegou mais uma vez Jesus. Eles não reconheceram Jesus logo de imediato, mas quando Jesus partiu o pão, é ele, cara. Sabe, era algo comum, era como se fosse um trejeito, é como se fosse algo, cara, só ele faz dessa forma aí, é Jesus. Não foi quando ele, andando sobre o mar. Não, algo comum. Partiu o pãozinho aqui, ó. Isso é teu, isso é teu. Amém? Eu falando um pouco assim sobre isso e sobre o que eu tenho ouvido, algum tempo atrás eu assisti uma ministração e eu achei muito interessante algo que um homem de Deus falou, um homem que tem tocado essa nação. Vou resumir bem. Ele fez uma conjectura ali, ele teve uma revelação do que aconteceu lá no Éden. Vou resumir bem. Assim, ele falou que Deus falou para ele assim, que quando a serpente foi falar com Eva para ela comer o fruto, a serpente falou que se você comer desse fruto, como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E é isso que está na palavra. E ali Eva, ela foi lá, comeu do fruto e deu seu marido, a gente já sabe da história. E assim, filtra aí o que eu vou falar, tá? Porque eu não estou falando que foi exatamente o que aconteceu, mas é uma reflexão para nós. A palavra, ele fala bem assim que quando ela comeu o fruto, ela esperava se tornar parecida com Deus, amém? Amém? Só que isso não é pecado.
Porque lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a gente sabe, quando Deus fala ali dos 5 ministérios, que Ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, para que todos alcancem, no final do versículo fala, para que todos alcancem a estatura de varão perfeito e sejam semelhantes a Cristo. Então o problema não é com que a gente queira parecer com Cristo, com Deus. Não é esse o problema. Porque Deus o tempo todo Ele fala que Ele quer a vontade dEle. Farei o homem a minha imagem e semelhança. A vontade de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Ele. Lá em Salmos a gente escuta também Ele falando que nós nos tornaremos parecidos com aqueles a quem nós adoramos. E toda vida que nós adoramos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Esse não foi o problema. A palavra fala lá em Gênesis que todos os dias Deus descia e se relacionava com eles. Amém? Vocês estão aqui? Então, qual foi o problema? O problema foi que ela quis pular o relacionamento e ir direto comer o fruto. Eu vou comer logo o fruto, porque ali foi criada a religião. Eu vou lá, como fruto e vou ser parecido com Deus. Da minha forma, da minha maneira. Mas a forma de Deus é relacionamento. Amém? A forma de Deus é todos os dias Deus descia para se relacionar. Como o pastor falou aqui domingo passado, provavelmente, sabe-se Deus, um dia a gente pergunta a ele, no tempo de Deus, no tempo certo, quem sabe Deus não daria o fruto para o homem? No tempo de Deus. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos assim. Muitas das vezes nós falamos assim, ó, pastor, entre aspas, tá? Pastor, paga o preço aí do relacionamento, se relaciona aí na tua semana, que domingo eu vou comer o fruto. O fruto do teu relacionamento. A vontade de Deus, irmãos, é se relacionar. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Nós somos pessoas que precisamos se relacionar com outras pessoas. Porque nós com Deus seria diferente. Amém? Vocês estão aqui? Nós precisamos nos relacionar com Deus. Não pular atalhos. Não tem como paga o preço, pastor Jonas, entre aspas, né? Paga o preço aí, pastor. Passa a semana aí. Vou passar a minha semana aqui no secular. Só no secular. Não é errado o secular, mas só no secular. Domingo, aí faz o banquete que nós vamos comer o banquete. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós chegamos aqui acabados. Por isso que muitas vezes, irmãos, na hora do louvor, é chato. Porque a gente passou a semana frio, sem relacionamento. A gente passou a semana só vendo coisas do mundo, alimentando só a nossa alma e o nosso espírito. Nosso coração está endurecido muitas das vezes, irmãos. Porque falta secreto, falta relacionamento. Lá em Êxodo 19. Vamos lá, Êxodo 20 e 19. Vamos abrir mais uma vez. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus é um Deus de relacionamento, irmão. Deus quer conversar contigo. Fala para ela, Deus quer conversar contigo. Amém? 20 e 19. Espera aí, não lê agora não. Vou resumir aqui para a gente chegar onde eu quero. Aqui a palavra fala que Deus, o povo tinha saído já do Egito e naquele momento Deus passou algumas instruções de como seria o tabernáculo e tudo, as medidas, mas em um certo momento daquele lugar ali onde eles estavam, Deus fala assim, Moisés, fala para o povo que eu quero falar com eles, fala para eles se santificarem, fala para eles se prepararem que eu vou descer. Eu vou ter com o meu povo. Pode falar para a pessoa que está do seu lado. Deus, Ele quer sempre ter com o seu povo. Só, irmãos, que o que aconteceu aqui? A palavra fala que quando Deus desceu, irmão, eles viram um monte, trovões, relâmpagos, fogo, e tudo estremeceu, ficou escuro, e eles, meu Deus, vamos morrer. E era exatamente o que Deus queria, e é o que Ele quer. É por isso que se fala tanto em morte aqui nesse altar. É porque Deus quer realmente matar a gente. Amém?
Deus, Ele quer matar as nossas vontades, é verdade. E ali, vamos lá. 20:19. Rogar. Abriram aí? Amém? Posso ir? Cadê você, gente? Sumiu? Posso ir? Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, o Senhor, para que não morramos. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim. Moisés, pastor Jonas, fala tu com Deus, pastor, que senão eu vou morrer. Fala tu aí, o que o senhor falar, beleza. Mas irmãos, essa noite eu quero trazer a reflexão de que é algo simples. O Senhor, Ele quer uma vida de relacionamento comigo e com o seu povo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui? Precisamos ter secreto, irmão. Irmãos, quando nós temos uma vida integral, uma vida diária, a gente queima de amor, a gente queima de paixão, nada é chato. Sabe, vou falar assim aqui pra nós, tá? Tá filmando aí, mas pode deixar filmando aí. Mas até a lapada que nós leva da pastora Célia não dói tanto. Porque a gente já tá morto, irmão. E quem tá morto não dói mais. Amém? Quem se esvaziou, irmão, quando alguém quer esvaziar, já tá vazio, já não dói mais. Amém? Mas, irmãos, eu já estou encerrando. E você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Queria que todos fechassem seus olhos. Senhor, toca o teu povo, Pai. Toca o teu povo, Senhor. Senhor, nós te pedimos, invocamos o teu nome, Senhor, que é digno de todo louvor. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Santo de Israel, nosso amado, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, toca no teu povo, toca em mim, Senhor, toca. Pai, que acende, Senhor, o fogo da paixão, acende, Senhor, o fogo do amor, Senhor, por Ti. Acende, Pai, queime em nossos corações, Senhor. Pai, que nós possamos sair desse nível raso, Senhor, e provar, Senhor, daquilo que o Senhor tem de melhor. Pai, que nós possamos ir mais profundo na adoração, no louvor, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos isso. Você pode orar a Ele. Você pode orar, você pode pedir. Senhor, está aqui, Pai, o meu coração. Pai, eu não consigo só. Mas eu te dou a permissão, Senhor. Vem, papai, vem. Arde, Senhor, no meu coração. Nós precisamos ter mais paixão, irmãos. Nós precisamos que o fogo queime novamente. Que não haja religião. Que não haja uma vida rasa, mas que haja profundidade no Senhor. Amém? Amém? Essa paixão que nós precisamos ter, irmão, sentimento avassalador. Nós precisamos voltar a chorar. Nós precisamos voltar a clamar. Nós precisamos voltar, como a palavra do Senhor fala, ser como crianças, envergonhados na presença do Senhor. Talvez, irmão, nós precisamos vir mais para esse altar, se ajoelhar, se derramar. Nós precisamos
voltar a queimar, sabe? O mais profundo, o sentimento mais avassalador, o sentimento de desespero mesmo pelo Senhor, sabe? A paixão, priorizar a vida com Deus. O nosso tempo, dinheiro, a nossa vida, as nossas decisões, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós somos o sacrifício, amém? Amém? Irmãos, vamos abrir Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Como diz um pastor aí muito conhecido, um homem de Deus, nunca acredite no pregador quando ele diz que está acabando. Romanos capítulo 12, amém? Amém, irmãos? Estão vivos ainda? Quase, né? Já já a gente morre, irmão. Calma aí. Aguenta mais um pouquinho aí. Romanos capítulo 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional, né? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, irmão, a palavra aqui está falando que tu é o sacrifício, irmão. Irmão, a palavra que está falando que tem jeito não. É inteiro o negócio, não é um pedaço não, é todo. Não tem mais para onde correr não, irmão. Amém? Você é a adoração, irmão. Você é o sacrifício. A palavra fala que Deus falou assim, ó, nos últimos dias restauraria o tabernáculo de Davi. Por quê, irmão? A tenda de Davi era adoração 24 horas, era louvor ininterrupto. Hoje Deus, o Espírito Santo, ele tabernaculou aonde? Em nós. A restauração do tabernáculo é a adoração 24 horas, é você como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, 24 horas, integral, todos os dias, em todos os lugares, amém? Amém, irmão? Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos entender isso, é simples. A gente aqui gosta de dificultar mas é simples, irmãos. É uma vida inteira consagrada a Deus. São as nossas escolhas, a nossa família. Nós precisamos entender isso e queimar por isso, amém? Amém, irmãos? Nós precisamos queimar. Sabe, eu olho para referências, homens da Bíblia, e eu vejo essa paixão que eu falo, que agora eu vejo essa paixão neles, e eu desejo muito isso, irmãos. Eu sou o primeiro a falar que eu desejo isso. Homens decididos a perder a sua vida. Homens que perderam a sua vida. Perderam a sua cabeça. E eu vejo assim, oh meu Deus, só pode... os caras são loucos, os caras são completos, inteiros, não tem, eles têm a convicção, está gravado dentro deles, no coração, na sua vida, nos ossos deles. Que eles são sacrifício, são a adoração a Deus. E se chegaram e falaram, nega, estava nos ossos, no coração. Não, eu não tenho como mais. Quantos morreram? Quantos foram entregues a leões, queimados? Irmãos, eu vejo paixão, eu vejo adoração, eu vejo entrega. Eu vejo renunciar a tudo. E eu quero isso. Eu desejo isso. Amém?